Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e toda a tua família. Vamos dar início agora a mais uma playlist de uma série de estudos, desta vez baseada nas 28 crenças adventistas do sétimo dia. Neste livro aí, vamos ler este livro, que é de autoria de Wesley Lira Medeiros. Antes de ler a introdução, é necessário ler um conselho de Ellen White, que está no livro O Cuidado de Deus, na página 35. Nunca houve tempo em que fosse tão importante que os seguidores de Cristo estudassem a Bíblia como agora. Influências enganadoras se acham de todos os lados, e é essencial que vos aconselheis com Jesus, vosso melhor amigo. Declara Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. O primeiro tema, obviamente, é a Bíblia Sagrada. Você acredita na palavra de Deus? A Bíblia? Introdução. As Escrituras Sagradas se dividem em duas partes: Antigo Testamento, com 39 livros, e Novo Testamento, com 27. Sua veracidade ha causado muitas discussões e grandes polêmicas. Os escritos sagrados foram perseguidos durante muitos anos, mas resistiu até nossos dias. Este livro, que é o mais vendido mundialmente, é alívio e esperança para muitas pessoas que creem em sua autenticidade. Muitos racionalistas levantam questionamentos colocando em dúvida a veracidade da Bíblia. Um destes questionamentos se direciona na confiabilidade dos escritos sagrados, que para eles não se encontra coerente, principalmente porque a Bíblia foi traduzida de cópias de manuscritos e não de originais, os autógrafos. Pergunta: a Bíblia está de acordo com a razão? Os racionalistas creem que a Bíblia é um livro com diversos mitos. Acreditam que muitos fatos históricos aconteceram, mas ao passar do tempo os escritores aumentaram o que se relatava. Para eles, o único conhecimento válido é o que podemos obter através dos nossos 5 sentidos. A fé, revelação e inspiração para eles é algo totalmente sem fundamento. Pergunta de um ateu: como crer que a Bíblia é um livro verdadeiro e não um livro de mitos? Provamos através de 3 pontos. Isaías, no capítulo 40 e no verso 22, que foi escrito há mais de 2.700 anos, afirma que a terra é de forma arredondada. Jó, escrito há mais de 3.500 anos, no capítulo 26 e no verso 27, é dito que a terra está num vácuo, ou seja, suspensa no universo. E também fala da sua pressão atmosférica em Jó 28, verso 25. A Bíblia, embora escrita a sua maior parte por homens, no total de 40 escritores, percebemos sua unidade apesar de escritores e épocas diferentes. Isso nos prova que Deus é o autor e os escritores eram apenas instrumentos para passar a palavra de Deus na linguagem dos homens, explicando assim alguns supostos problemas que os críticos colocam em xeque. O conteúdo é inteiramente correto, é uma mensagem de esperança, embora alguns estilos ou interpretações estivessem sujeitos à limitação da linguagem humana. A inspiração bíblica é uma inspiração de pensamento, não de palavras, como alguns religiosos acreditam. Como percebemos a credibilidade da Bíblia? Através de alguns pontos. Primeiro, o poder transformador da palavra de Deus na vida das pessoas. Talvez esse seja um dos principais. A transformação do ser humano é a maior prova do incrível valor das Escrituras. Segundo ponto, as profecias. De acordo com Isaías 40, verso 8, a palavra de Deus irá permanecer para sempre, e podemos perceber que a Bíblia sempre resistiu durante os séculos, apesar de muitos de seu conteúdo ser escritos em papiro, um material extremamente frágil, apesar das críticas e das perseguições. A Bíblia tem diversas profecias cumpridas, mas vamos relatar apenas 2, Egito e Babilônia. No período patriarcal, o Egito dominou o mundo. É dito em Ezequiel 29, versos 14 e 15: restaurarei a sorte dos egípcios,
e será ali um reino humilde. Tornar-se-á o mais humilde dos reinos e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não dominem sobre as nações. Podemos ver atualmente que o Egito é um país totalmente precário. 70% dos egípcios são analfabetos e as mulheres e crianças trabalham sob baixas condições para sobreviver. As chances de uma nação como o Egito dominar outras nações são praticamente nulas. Só abrindo um parênteses, né? Esse livro foi escrito em 2015. E talvez os dados não estejam atualizados, mas de qualquer forma, o Egito, como vimos, ele não dominará mais as nações. Babilônia se tornará em montões de ruínas, moradas de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Jeremias 51, verso 37. Nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Isaías 13, verso 20. Após 2.500 anos, os árabes existem, com seus animais e tenda, mas recusam a usar as ruínas de Babilônia como abrigo. O terceiro é a arqueologia. Além disso, a destruição da vida na terra durante o dilúvio foi extensa, como está descrito em Gênesis 7, 21 e 22. Em nosso mundo moderno existem poucas preservações de plantas e animais. Esses organismos se decompõem fornecendo os nutrientes necessários para que toda a vida continue. Porém, dentro da Terra estão sepultadas extensas concentrações fósseis, com evidência de uma ampla variedade de plantas e animais que não existem em nosso mundo hoje, novas evidências coerentes com a existência do dilúvio. Um acontecimento como o dilúvio haveria de deixar evidência significativa nas camadas rochosas da Terra, e assim aconteceu. Quando essas camadas são examinadas, um número de descobertas importantes sugere uma interpretação na base de um dilúvio. Durante um dilúvio universal, havia-se de se esperar atividade catastrófica tão rápida quanto extensa, e pode-se ver tal evidência através da arqueologia. Conforme é usualmente empregada a expressão leis da natureza, compreende o que o homem tem podido descobrir com relação às leis que governam o mundo físico. Mas quão limitado é o seu conhecimento e quão vasto é o campo em que o Criador pode operar em harmonia com suas próprias leis e, todavia, inteiramente além da compreensão de seres finitos. Como posso crer em um livro traduzido de cópias e não de originais? Será que o conteúdo não foi alterado durante o tempo? A imprensa foi inventada no século XV por um grande invento que revolucionou a escrita mundialmente e possibilitou a expansão da palavra de Deus. Mas antes da imprensa, a Bíblia era conhecida em forma de manuscritos. Manus vem do latim e seu significado é mão, e scriptum significa escrever. Os manuscritos antigos geralmente eram escritos em papiros, segundo a carta de João, verso 12 no original, e pergaminhos, segundo a carta de Timóteo, capítulo 4, verso 13. Todos os originais desaparecidos. Hoje, infelizmente, não existem originais autógrafos da Bíblia. Não mais temos manuscritos originais em hebraicos e também em grego. Só temos cópia de cópias. O papiro era um material muito frágil, que possivelmente é um dos motivos para que não os tenhamos hoje. Provavelmente com a ordem do imperador Diocleciano no ano 303 para destruir todas as literaturas cristãs também possa explicar. Embora copiado milhares de vezes manualmente, o enorme número de manuscritos demonstra que temos o que chamamos de um texto quase consistente e uma autenticidade nos escritos bíblicos. Um dos fatores que contribui para a precisão do Antigo Testamento era a crença judaica na santidade das Escrituras. O fato é que as Escrituras judaicas foram copiadas com escrupuloso cuidado. Os maçoretas. Os maçoretas, 500 e 1000 a.C., um grupo judeu composto de escribas, eram os que preservavam os textos bíblicos de uma forma incrivelmente cuidadosa. Através de suas técnicas de reprodução textual, cópias, temos a certeza da confiabilidade dos escritos sagrados. Eles fizeram uso de recursos como estes. 1. Cada letra era contada.
2. Cada palavra era contada. 3. Marcava o número de vezes que a palavra se repetia. 4. Errava a cópia, a mesma era destruída, queimada. As palavras que, em nossa opinião, são ainda duvidosas, são apenas a 1000ª parte do Novo Testamento. Manuscritos do Mar Morto. Até 1947, o nosso mais antigo manuscrito do Velho Testamento hebraico, exceto fragmentos relativamente sem importância, datava do final do século IX depois de Cristo. Nossos manuscritos mais antigos do Novo Testamento era de quase 8 séculos anterior ao mais antigo manuscritos do Antigo Testamento. Atualmente temos cópias de textos pré-cristãos hebraicos. Os primeiros manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947 em uma caverna perto de Qumran, noroeste do Mar Morto. A primeira descoberta incluiu um rolo completo de Isaías em hebraico, um dos mais antigos já descoberto, cerca de 200 anos antes de Cristo. Estes textos, quando comparado com os manuscritos mais recentes do século IX, perceberam que eram completamente idênticos, provando que as técnicas dos maçoretas são confiáveis. Conclusão: a Bíblia é a palavra de Deus para seus filhos. Nela conheço a cada dia meu Salvador, e cada dia eu reconheço que sou pecador. Através da Bíblia, sinto que Jesus está comigo, me fortaleço com as experiências contidas em seus relatos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Satanás, durante todos esses anos, tentou destruir as Santas Escrituras e hoje não é diferente. O mundo pós-moderno coloca a veracidade bíblica como algo sem razão, mitológico. Mas percebemos que através da coerência entre os livros escritos por vários autores em épocas diferentes, da história respaldada pela arqueologia, das profecias cumpridas e outras que estão se cumprindo fielmente do poder transformador, então, com toda certeza, podemos sim confiar na Bíblia. Como disse Jesus, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Palavra de Deus, João 17, verso 17. A palavra de Deus, eu creio. Os próximos temas serão mais curtos e serão realmente resumos da doutrina. Por exemplo, o segundo tema será a Trindade e o seu mistério. Fique com a paz de Jesus. Amém.